Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus, livro de Mateus, capítulo de número 1. Livro de Mateus, capítulo de número 1. Glória a Deus. De 1 a 2, por gentileza. De 1 a 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler a palavra do nosso eterno Papai. Diz assim a palavra do eterno: registro da genealogia de Jesus. Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Tome seu assento, por gentileza. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus queridos, eu quero trazer um tema em cima desses 2 versos. O tema é: por que Jesus veio da linhagem de Judá? Por que Jesus veio da linhagem de Judá? Meus irmãos, a palavra do nosso Deus, ela é uma palavra revelada, vinda da parte de Deus, através da Bíblia. E para nós, servo de Deus, para entender o capítulo de número 1, do versículo 1 a 2, precisamos ver um contexto histórico do Antigo Testamento. Porque Jesus veio da linhagem de Judá. É uma pergunta, é um tema de uma forma de uma pergunta. Você já se perguntou por quê? Que Jesus, ele veio da linhagem da tribo de Judá? Pois bem, a Bíblia vai dizer que Isaque estava velho e ele tinha 2 filhos. Um deles chama-se Esaú e o outro Jacó. A Bíblia, ela vai nos narrar e contar essa história porque Jacó enganou o seu pai Isaque juntamente com sua mãe. A sua mãe, ela arquitetou, armou para que Jacó pudesse roubar a primogenitura de Esaú, tomar a bênção que era por direito de Esaú. E quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos perceber que Jacó, juntamente com sua mãe, ele armou todo o plano para conseguir, e ele conseguiu. Jacó teve que fugir
para a casa do seu tio Labão. E na casa do seu tio Labão, automaticamente ele encontra uma moça chamada de quem? Meu nome dela? Rebeca. Essa aí conhece a história. Ele se depara com uma moça chamada... Vamos observar o capítulo de número 29 de Gênesis, para você entender. E o versículo de número 31. Logo que Labão viu a notícia acerca de Jacó, ou seja, Jacó fugiu por ter enganado seu pai Isaac, já velho, cego, não podia enxergar. Ele teve que fugir. A sua mãe mandou ele embora. A mãe amava Jacó, mas para proteger Jacó, ele teve que fugir, teve que ir embora. Ao chegar à casa do tio chamado Labão, ele se depara com a moça chamada quem? Quem? Logo Labão viu a notícia acerca de Jacó, seu sobrinho. Versículo 31. Correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Sabe qual foi o que Labão fez a proposta para Jacó? Ele disse: eu sei que você está passando e eu quero dar um trabalho para você. A Bíblia vai dizer que Jacó ficou há cerca de um mês trabalhando para seu tio chamado Labão. Pastor Fabiano Moraes, quando Labão, Jacó já está com um mês de trabalho, ele chama Jacó e disse: isso não é justo você trabalhar. Você já trabalha para mim já com um mês. Eu quero lhe abençoar. Eu quero te conceder bênção para você. Aqui tem duas filhas. Uma chama de quem? Eu não estou vendo. Chama-se. E a outra chama-se Lia. Lia. Não é Leia, é Lia. Quando Jacó vê aquela moça bonita, vê Raquel, vê Lia, ele olha para e diz: essa aqui eu quero. Essa aqui é linda. Essa aqui é majestosa. Ele olha para Lia e despreza. Essa aqui, eu não quero nem olhar. Eu não quero nem cheirar. Eu não quero nem aproximação com essa mulher chamada de Lia. Sabe qual foi a proposta que Labão fez para Jacó? Ele disse: olha, escolhe uma dessas duas. Ele disse: eu quero essa bonitinha aí. Qual? Essa aqui, chama-se de quê? Ela é bonita, a Bíblia diz que ela era bem vistosa, bonitona. E Jacó ficou apaixonado por... E aí Jacó olha para o seu tio. E o seu tio: pois até aqui tem um problema. Para conseguir casar com a... você tem que pagar um dote. Aí, sabe qual foi o dote de Jacó? 7 anos de trabalho para conseguir ter por esposa. Mas só que tem uma coisa interessante, pastor Fabiano Moraes, presta atenção, a gente conversa. No Antigo Testamento, o casamento era assim. A moça, quando ela queria casar, o homem deveria pagar um dote. E o dote de Jacó foi grande, irmão. Foi 7 anos. Não foi 7 dias, não foi 17 dias, não foi 27 dias. Foi 7 anos de trabalho forçado. E no Antigo Testamento, o casamento, o casamento era de uma forma diferente que o do Novo Testamento. O casamento era assim. Quando o noivo pegava a noiva, ele pagava o dote, assim como Jacó pagou os 7 anos que ele trabalhou. Alô?
E aí, era 7 dias de núpcias no Antigo Testamento, pastor. O noivo pegava na mão da noiva, ia para uma tenda, ia para essa tenda para receber presente dos convidados. De dia, recebia presente dos seus convidados. Era 7 dias de núpcias. Quando chegou a noite, Jacó disse: é agora, o negócio vai ser forte. A noite chegou e Labão parece que foi enviado de Satanás. Vem aqui, minha filha, eu quero falar com você. Não entre na tenda hoje à noite. Quem vai é minha filha Lia, porque Lia é desprezada, ela não presta. Porque, irmão, na cultura, preste bem atenção, patriarcal, toda moça de família tinha que conceder a semente masculino. E Raquel e Lia era estéril. Nem Lia poderia dar filho para Jacó. Vai para cá, chega a noite. Sabe quem é que vai estar lá na tenda de núpcia? A Lia, que a Bíblia vai dizer que ela era feia, irmão. Misericórdia. Pastor Cristiano, a Lia era horrível. E sabe o que me chama a atenção? É que Jacó não sabia. Era festa de núpcia. Entrou na tenda, o pai colocou a Lia na tenda e pegou a Raquel e escondeu. E botou Lia lá para essa tenda, passar a noite de núpcias. E quando amanheceu o dia, que quando Jacó olha para a mulher e vê que não é a que ele trabalhou, ralou 7 anos, ele disse: sangue de Jesus tem poder. Não é essa não. Mas a Bíblia diz que quem planta colhe. Ele enganou o pai, agora foi enganado por Labão. Você está entendendo o negócio? Nota de rodapé para você entender. Olha para cá. Quando Jacó olha para Lia, diz: eu não te amo, eu não gosto de você. A Bíblia não vai dizer o que Jacó disse para Lia, mas eu creio que quando ele viu que não era a Raquel, ele foi para onde? Saiu fora. Ele foi atrás de quem? De seu tio Labão e disse: o que aconteceu? O que foi? O que é que você fez comigo? O que é que você fez comigo? Aí, calma, Jacó, eu vou te dar uma chance. Termina aí a semana de núpcias, que agora está com 2 dias. Termina essa semana, são 7 dias, né? 7? Não tem problema não. Não fica chateado não. Faz o seguinte: termina a semana de núpcias. Aí eu vou fazer o seguinte: eu te dou minha filha para você. Só que termina. Ele terminou os 7 dias de núpcias. Aí Labão entrega entrega a mais bonita. Quem era a mais bonita? Ali era quem? Mas tem o seguinte: eu vou te dar um cheque pré-datado. Você pode casar com Lia, mas eu quero um cheque pré-datado. O que é cheque pré-datado? Eu quero que você vai trabalhar mais 7 anos. Aí você pode casar com ela. Irmão, olha pra cá. Por que Jesus veio da linhagem de Judá? Vai entender. Para você entender. Olha pra cá. Quando Lia é desprezada por seu pai, é rejeitada por seu pai, é rejeitada por Jacó, porque Jacó, o coração de Jacó não era na Lia. Era em quem? O
coração dele estava apaixonado por aquela bonitona. Mas a coitada da Lia estava ali no cantinho, desprezada, e ele nem olhava para ela. Mas olha para cá. Olha para cá. No capítulo 29 de Gênesis, o versículo 32, para você entender, olha o que a Bíblia diz. Lia, preste atenção, versículo 32. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, no plural. Filhos, no plural, foi vários filhos. Concedeu filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia era estéril. Quando o Senhor olha lá do alto e vê que Lia era desprezada, olha o que a Bíblia diz, no versículo de número 32. Lia engravidou e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Olha para cá, irmão. Olha para cá. Olha para cá. Ela teve um filho, e esse filho ela foi entregar para quem? Para Jacó. Para quê? Para conquistar ele. A palavra Rúben significa filho. É quase uma clamação. Então ela pega aquele menino e vai correndo para Jacó e dizer: agora ele vai me amar. Olha para cá. Jacó amou ela porque ela concedeu o filho. Jacó olhava ainda mais com desprezo por Lia. Mas a Raquel, essa Raquel, continuou estéril. A Raquel continuou estéril. Raquel continuou estéril. Ei, você somou de Bíblia. Olha para cá. No capítulo de número 29, no versículo de número 33, olha o que a Bíblia diz. Lia engravidou de novo, enquanto deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Você entendeu, irmão? Como Lia era desprezada por Jacó, por seu pai e por Raquel. 3 desprezos: por seu pai, por Jacó e por Raquel. Por quê? Porque Lia estava dando um filho para Jacó e Raquel estava continuando estéril. Olha para cá. Deus concedeu o filho e deu também este pelo que chamou Simeão, que significa aquele que ouve. Ela pega o Simeãozinho bonitinho, evangelista e cantor Lindomar de Imperatriz, pega o nenenzinho e diz assim: agora Jacó vai me apaixonar por mim. Eu vou lavar aqui, Jacó, nosso filho. Jacó: não, eu quero a Raquel. Eu quero a Raquel. Eu quero ter um filho com Raquel. Você entendeu o negócio, irmão? Olha para cá mais uma vez. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 29 e o versículo dele número 34. Olha só o que a Bíblia diz. De novo engravidou
enquanto deu à luz mais um filho. Disse agora: finalmente meu marido se apegará a mim. Você entendeu o negócio, irmão? Ela estava colocando os filhos para conquistar Jacó. Enquanto isso, Raquel, zero. Não tinha filho. Ela pega esse menino aqui, que chama-se de quê? Olha o que a Bíblia diz aqui, que é chamado de Levi. A palavra Levi significa apegador. É por isso que ela diz aqui, de novo engravidou, enquanto deu à luz mais um filho, disse: agora, finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu o nome de Levi, que significa apegador. Ela vai dizer: agora ele vai se apegar a mim. Jacó olha para Lia, e Lia mostra o filho e diz: não quero não, eu quero a Raquel. Coitada de Lia, sofredora, sofrendo, sendo desprezada por seu pai Labão, sendo desprezada por seu marido Jacó, e ainda mais sendo desprezada por Raquel. Vamos continuando. Gênesis capítulo 29, versículo 35, diz assim: engravidou ainda outra vez, enquanto deu à luz mais outro filho, e disse: desta vez, olha, agora aqui mudou. Aqui ela já disse: desta vez. Irmão, aqui está o segredo da revelação da palavra. Quando Lia diz assim: agora desta vez, eu não vou mais oferecer para Jacó. Não. Desta vez, eu nem me apresento para Jacó. Não. Desta vez, eu vou ficar neutra aqui com meu filho. Sabe qual é o nome desse filho? Olha aqui, versículo de número 35. Engravidou outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, e disse: desta vez louvarei a Jacó. Foi isso que ela disse? Eu louvarei a Jacó. Ela não disse isso, ela disse: eu louvarei a quem? Ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor. Por que eu louvarei ao Senhor? Assim deu-lhe o nome de Judá. Deu o nome de Judá. A pergunta é: por que Jesus veio na linhagem de Judá? Não foi por causa de Judá. Pastor Cristiano, Pastor Felipe, não foi por causa de José, porque se nós olhar, pastor Fabiano Moraes, a vida de Judá era uma vida, a vida espiritual não era boa, não. A espiritualidade da vida de Judá diante de Deus não era tão boa, não, pastor. Não. Se fosse para Jesus vir da linhagem, da linhagem, essa linhagem deveria ser de José. A linhagem, Jesus deveria vir da linhagem de José, porque José foi perfeito, foi um homem que andou com Deus, foi uma pessoa que foi fiel a Deus, então poderia vir da linhagem de José, mas não veio da linhagem de Judá, e Judá, a vida espiritual dele não era tão boa. A pergunta que não quer calar é: por quê? Por que ele veio da linhagem de Judá? Diga para o seu que está do seu lado, diga assim: sabe por quê? Por causa do desprezo. Diga para o seu irmão: por causa que Lia foi desprezada por Jacó. Por causa que Lia foi desprezada por seu pai Labão. Por causa que Lia foi desprezada por sua irmã Raquel.
Irmão, um desprezo dói. Quanto Lia estava querendo satisfazer Jacó para conquistar Jacó, tudo ia de água abaixo. Deixa eu trazer uma revelação para você da tal palavra aqui. Você que quer trazer seu filho para a igreja, apossado, que tem mãe que quer levar seu filho para a igreja, compra sapato bonitinho, meu filho, para a igreja, compra um sapatinho bonitinho para o filho, compra aqui uma calcinha linda para o filho, leva o filho à força para a igreja, leva lá para adorar o Senhor, faz de tudo para o filho vai naquele dia, depois volta, não vai mais, depois ele diz, não, mas agora eu te dou isso aqui, eu quero que tu vá para a igreja. Ele vai, mas não sente nada, porque tudo que a gente quer conquistar por a gente mesmo não funciona. Não funciona. Enquanto você e eu estivermos focados só em coisas da terra, para nós conquistarmos com nossos esforços, Deus não se agradará. Enquanto Lia estava dando filho para Jacó, Jacó virava o rosto. Enquanto Lia dava o segundo filho para Jacó, ele virava o rosto, porque o coração dele não estava por Lia, o coração dele era por Raquel. E a coisa mais ruim que tem é quando você quer dar coisa para a pessoa que você ama e a pessoa não é correspondida. Isso serve para você, viu, ô pai, ô mãe, ô tia, ô filho. Quando você quer fazer coisa para alguém, para ser correspondido, dando um quê, dando um C, dando um B, dando um quê, e não funciona, aí você diz, o que está acontecendo comigo? Sabe o que é? Enquanto você não tomar uma decisão como Lia tomou, você vai estar sofrendo. Chegou no limite que Lia disse, desta vez eu não vou levar para Jacó. Desta vez eu não vou nem me perder meu tempo com Jacó. Desta vez eu não quero nem saber de Jacó. Eu quero saber do Senhor. Eu quero saber do Senhor. Ele entregou Judá para o Senhor. Jesus veio da linhagem de Judá. Não foi por causa de Judá, não foi por causa de Jacó, não, também não. Jesus veio por causa do desprezo que ele tinha por Jacó, por Raquel e também por seu pai Labão. Aleluia, aleluia. O que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo número 3? Tudo tem o seu tempo. Tem momento na minha vida e na sua vida, irmão, que nós temos que deixar Deus trabalhar. Tudo tem o seu tempo para Deus fazer o milagre na tua casa. Não é com teu esforço, não tem momento que você vai ter que ficar parado. Pastor Fabiano, tem momento que a gente tem que ficar esperando Deus trabalhar. Enquanto você quer agir com o seu próprio esforço, certo que não é pecado você para trabalhar, não estou dizendo isso, mas tem casos que a gente tem que esperar no Senhor aquilo que realmente é aquilo que eu vejo. Aleluia. Aleluia. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga, Lia foi concedido através dela, de Judá, a linhagem de Jesus. E uma salva de palmas para Jesus. Irmão, Gênesis 30. Estou terminando. Gênesis capítulo 30, verso de número 1, olha o que diz. Quando Raquel, olha para cá, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, presta atenção, filhos a Jacó, teve inveja. Lia.
e eu nenhum. Que inveja. A própria irmã com inveja da outra. Por que Deus está dando um filho para ela e para mim não me dá? Por que Deus está dando tanto filho para Lia e não olha para mim? A inveja brotou dentro do coração de quem? De Raquel. E sabe o que mais, ó? Teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dai-me filhos, ou morro. O perigo está aqui. O perigo está aqui. Olha para cá. Raquel olha para Jacó e diz assim: meu filho, eu quero filho. Eu quero ter filho com você. Sabe o que é que Jacó diz para Raquel? Por acaso eu sou Deus? Por acaso eu sou Deus para lhe dar filho? A Bíblia diz que Jacó ficou irritado e disse: por acaso eu estou no lugar de Deus? Sou Deus! Mas o maior perigo, pastor Cristiano Silva, foi o que a Raquel abriu a sua boca: me dê filho, porque senão eu vou morrer. A boca tem poder. A palavra do crente, irmão, tem poder para abençoar e também para amaldiçoar. Você vai entender. Você vai entender. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 22 do capítulo 30. Estou encerrando, irmão. Eu sei que a palavra está boa, está gostosa. E é assim mesmo, glória. Olha para cá. Olha para cá. Versículo de número 22 do capítulo 30 diz assim: então Deus lembrou-se de Raquel. Deus viu o seu clamor e tornou-se fértil. Tornou-se fértil. Ou seja, Deus viu. Não, eu fico aqui perguntando, evangelista Lindomar, porque Raquel tinha inveja da Lia. Inveja da Lia. E quando ele tinha inveja da Lia, Deus está olhando tudo. Eu estou vendo, viu, Raquel, o teu sofrimento. Mas tem um porém. Eu estou vendo também que você é invejosa. Eu não vou dar o filho não por causa da inveja que você tem de Lia. Eu vou dar porque você clamou, porque você orou. Não porque Raquel foi desprezada. Quem foi desprezada foi Lia. Por Jacó, por Raquel, por seu pai Labão. Eu vou dar filho para você não porque você foi desprezada. Quem foi desprezada foi Lia. E quem é desprezada, eu olho. Quem é rejeitado, eu estou dentro. Quem é tratado como lixo, eu estou observando tudo. E no momento certo, eu há de abençoar. Vai pra cá. Não terminou ainda não. Versículo de número 22. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Que humilhação, Raquel? Que palavra é essa? Quem foi humilhado aí foi Lia. Quando nós estudando a Bíblia, a humilhação aqui que Raquel estava passando era a humilhação por inveja. Que dói. Você já viu invejoso? Invejoso tem raiva de quem é abençoado, de quem é próspero. Não está prosperando, eu aqui tem inveja. Então Deus, tu quer ter filho, Raquel? Eu vou te dar. Mas o que ela não soube vigiar foi o versículo que ela disse para Jacó: me dê filho, porque senão eu morro. Aqui é o perigo, pastor Cristiano. A palavra José significa que Deus acrescente. A palavra José. Ela deu esse filho chamado de José. Aí vem a pergunta: por que Jesus veio de Judá? Que Judá bagunçava a vida espiritual? Ele não veio por causa de Judá, veio por causa da Lia, que foi desprezada. A vida de José era uma vida plena.
uma vida de fidelidade, de comunhão com Deus, vivia a vida reta com Jesus. Mas por que Jesus não vem na linha de José? Por causa de Lia. Por causa de Lia, irmão. Diga glória a Deus. Gênesis 35, versículo 16. Olha o que a palavra do Senhor diz. Gênesis capítulo número 35, versículo de número 16. Eles partiram de Betel, enquanto ainda estava a certa distância de Eufrata. Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E quando sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, por você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Diga, Benjamim. A maior tristeza é essa. A maior tristeza. Assim morreu Raquel. Versículo de número 19, no capítulo 35. Assim morreu Raquel. Por quê? Porque ela disse: me dê filhos, porque eu morrerei. Seja crente vigilante, irmão. Raquel poderia muito bem ter cuidado de José muitos anos, pastor Cristiano, mas por causa da sua palavra é que levou ela à morte. Eu não sei porquê, que muito bem Deus poderia dar muitos anos de vida para Raquel, mas não deu. Por sua palavra, ela teve só 2 filhos. Ela deu o último filho, o Benjamim. E quando ela deu num momento de morte. Num momento de morte. E o que me chama a atenção é que Lia, ela reconheceu, preste atenção, ela reconheceu que era dependente de Deus e não de Jacó. Quando você, irmãos, primeiro ponto, quando você não reconhecer e colocar Deus no centro, você não colocar Deus em tudo, tudo vai te água abaixo na sua vida. Isso era com Lia. E quando ela reconheceu, ela disse: a partir de hoje, eu vou consagrar. É perda de tempo eu estar falando besteira com esse marido aí, ó. Tanto conselho que eu dou para ele, tanto conselho que eu dou para essa esposa, tanto conselho que eu dou para o meu filho, tanto conselho. Entrega para o Senhor, irmão. E quando você entregar, tudo vai ser abençoado na sua vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que alguns desejos são destruidores. Alguns desejos são destruidores. E esse foi o que Raquel queria. Eu tenho desejo de ter filho. Me dê, Jacó, porque eu vou morrer. Porque eu vou morrer. Alguns desejos, presta atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, alguns desejos são destruidores, assim como foi com Raquel. Se a gente for ter desejo, que o desejo que não seja da vontade de Deus, mas que seja da minha, ele vai ser destruidores. O desejo tem que vir dele. Assim aconteceu com Lia. Ela entregou nas mãos do Senhor. É por isso que você hoje é abençoado, por causa de Lia, que foi desprezada.
Jesus veio através dela. Teve o filho Judá. Veio da tribo do leão de Judá. É por isso que você está aí, ó. É por isso que eu estou aqui. É por isso que a Ana Luísa está aqui. É por isso que a sua tia está aqui. É por isso que a dona Rosilude Soares está aqui. É por isso que o pastor Fabiano Moraes está aqui. É por isso que a Rosinha Salles está aqui. É por isso que o cantor Alessandro está aqui. É por isso que você crente está aqui. Foi por causa de Lia.